possa usar não só pensando no São Paulo, mas para a sequência do campeonato. Então eu acho que o Flamengo chega bem preparado, mas ciente da dificuldade que a gente vai ter no jogo. Até por isso a gente conta bastante com o apoio da torcida. A torcida tem nos ajudado muito até o momento. E a gente espera que o torcedor possa nos apoiar do início ao fim, como ele tem feito nos últimos jogos, porque com esse apoio deles a gente tem certeza que é muito mais forte como equipe. Barbieri, você teve um tempo bom para trabalhar, teve a chegada do Uribe. Com relação à situação envolvendo o ataque, esquecendo até essa parte burocrática, se o Guerreiro vai poder atuar ou não, como é que você pensou na tua cabeça de formatar esse ataque? O Guerreiro dá para jogar junto com o Uribe, é um dos dois. Como é que vai ser feito isso? O que você pode falar para a gente desse sistema ofensivo do Flamengo? Bom, primeiro em relação ao tempo, né? Realmente foi um tempo bom que a gente teve. Eu só acho importante a gente desmistificar essa questão de que tenha sido um grande tempo, porque 3 semanas é um tempo razoável. Dentro do calendário que a gente possui, acaba sendo uma exceção, né? Mas não é nada de espetacular. Mas a gente aproveitou da melhor maneira. Em relação ao ataque, a gente abriu até os treinamentos nas últimas 3 semanas e vocês puderam acompanhar. A gente testou diversas opções, jogando com 2 homens de referência, jogando com 1 homem de referência só. O Uribe jogou tanto como referência, como jogando aberto também, fazendo um segundo atacante ali. São opções que a gente possui. Eu acho que o mais importante é que a gente ganhou nesse período opções e variações para usar conforme haja necessidade no campeonato, conforme o adversário nos apresente determinada característica. E a gente vai estudar sempre eles para fazer a melhor escolha para iniciar os jogos. Barbieri, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho do Guerreiro. Como é que vocês estão trabalhando essa situação? Existe alguma recomendação da diretoria para você com relação a utilizá-lo ou não? Olha, a gente está esperando um posicionamento oficial da CBF, que é a quem cabe a responder isso, para que a gente possa ter conclusiva essa questão de se ele tem condição de jogo ou não. Por enquanto ele vem trabalhando bem, assim como o Uribe, que chegou, está se adaptando ao clube, mas tem feito ótimos treinamentos. O Lincoln, que é outra opção, também cresceu muito nesse período, foi bem nos jogos treinos, então a gente entende que está bem servido no setor, mas aguarda esse posicionamento oficial da CBF para saber se o Guerreiro vai ter ou não condições de jogo. Como é que você avalia o elenco depois das saídas, né, dos 3 jogadores que deixaram o clube nessa parada para a Copa do Mundo e da chegada do Uribe? Você acha que precisa de mais reforços? Qual a tua avaliação do elenco? Olha, o elenco continua bastante qualificado, a gente entende dessa maneira, a gente tem muitos jogadores de qualidade, embora os que tenham saído também tivessem bastante qualidade. A chegada do Uribe é um reforço importante para a gente, é um jogador que a gente mapeou e que vem apresentando nos treinamentos um ótimo desempenho. O Flamengo continua de olho no mercado, porque entende que tem necessidade de se reforçar, assim como todas as outras equipes, mas olhando para quem está aqui dentro hoje, a gente entende que tem um elenco qualificado e capaz de enfrentar os grandes desafios que a gente tem pela frente. Barbieri, ainda falando um pouquinho mais sobre o Guerreiro, como é que o Guerreiro voltou da Copa do Mundo? Como é que foram suas conversas com ele? Qual a motivação dele? E quanto seria importante ele continuar no Flamengo? Olha, ele voltou aliviado por ter tido a oportunidade de desempenhar, né, a profissão dele, voltou feliz, motivado, tem desempenhado bem nos treinos. Tenho até conseguido trocar mais com ele agora, porque embora a gente tenha utilizado ele em poucos jogos antes dele ir, como a situação dele era de estar suspenso, ele vinha treinando mais numa outra condição, né? Então essas 3 semanas foi importante para ele se adaptar ainda mais à nossa forma de jogar, mas eu sinto ele muito feliz, muito motivado e com bastante vontade de poder estar atuando e ajudando o Flamengo. E agora falando um pouquinho mais sobre esse período parado, né? Você falou que não é até um período tão grande assim, mas você acha que o Flamengo ganhou mais ou perdeu mais? Se questionava muito em relação ao ritmo do jogo, o Flamengo vinha muito embalado. Você acha que foi mais produtivo ou você acha que pode ter coisas negativas também nesse período? Não, a gente procurou usar da melhor maneira possível. Era importante ter um tempo para recuperar os jogadores, né? Porque a sequência vinha sendo muito desgastante. Então a gente usou bem esse tempo e usou o tempo também para trabalhar as variações, enfim, para agregar coisas à equipe que a gente entenda que possa nos ajudar.
O que eu quis dizer em relação ao tempo é que 3 semanas não é um tempo extraordinário, né? Se a gente preconiza aí uma pré-temporada de ao menos 30 dias, né? Você não constrói ou desconstrói uma equipe em 3 semanas, né? A construção de uma equipe leva muito mais tempo. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho nos últimos meses e essas 3 semanas vêm a agregar. Eu acho que a gente chega mais forte do que a gente parou. Agora é preciso que todos tenham entendimento de que o campeonato agora é diferente. É diferente porque as outras equipes também se reformularam, também mudaram, também tiveram tempo de evoluir, também tiveram tempo de crescer. Até o momento, o Flamengo desempenhou muito bem, mas precisa continuar desempenhando daqui para frente para conseguir conquistar os objetivos que a gente traçou. Velho, boa tarde. Tentando imaginar o que passa na tua cabeça com o time titular de amanhã, o Uribe não joga desde maio. Ele vem treinando normalmente junto com o grupo, mas está num outro momento. Ele tem condições de ser titular? Passa pela tua cabeça ter esse atleta como titular, formar esse teu ataque com ele, caso você não tenha Guerreiro? Tendo Guerreiro é o titular como teu centroavante? Então, o Uribe tem essa situação que você pontuou de não fazer um jogo oficial, né, desde esse período, mas a gente entende que ele tem condições de iniciar o jogo. Eu não consigo te responder hoje se ele tem condições de terminar bem o jogo, porque é uma questão que só vai ser resolvida lá na hora, mas isso vale com o Uribe, vale com o Lincoln, vale com o próprio Guerreiro, que apesar de estar jogando a Copa do Mundo, já tem algumas semanas que não faz um jogo oficial. A gente tem o treinamento de hoje para definir isso ainda. Eu ainda vou observar eles no treinamento de hoje, vou estudar bem a equipe do São Paulo para definir a melhor escolha, mas qualquer que seja a escolha, eu entendo que a gente está bem servido no setor. A minha segunda pergunta, eu vou emendar duas, você me desculpa. Você falava que o Flamengo continua de olho no mercado, queria que você falasse um pouquinho sobre o Vitinho como uma possibilidade, o que você acha desse atleta, e queria que você falasse também sobre o encontro do Flamengo com o Everton, que foi atleta do Rubro Negro por tanto tempo e hoje em dia defende o São Paulo e muito provavelmente vai ser titular do time adversário dessa quarta-feira. Sobre o mercado, como eu disse, a gente está sempre de olho, está sempre observando jogadores que possam vir, que possam nos ajudar. Eu acho que o Vitinho se enquadra nisso, é um jogador de conhecimento de todos, de ótimo nível. Se porventura ele vier, acredito que possa nos ajudar. Se porventura não vier, a gente continua de olho no mercado, né? Em relação ao Everton, é um jogador muito querido por todos do elenco. Eu tive pouco tempo para trabalhar junto com ele. A gente sabe da qualidade que ele tem, do poder que ele tem de desequilíbrio. É um jogador muito agressivo, muito agudo. Mas espero que esse encontro seja melhor para nós do que para ele. Sem dúvida nenhuma, que a gente possa sair mais feliz. Barbieri, boa tarde. Você falou agora 3 semanas, né, só de treinamentos, mas o torcedor, principalmente das redes sociais, ele se preocupou muito com a sequência de jogos. 42 dias, 13 jogos. Como foi esse trabalho da comissão técnica? Você, junto com a sua comissão técnica, planejou algo de diferente para essa sequência, já que teremos jogos do Brasileiro, onde o Flamengo é líder, oitavas da Libertadores, também tem quartas da Copa do Brasil. Já fizeram todo esse planejamento? Olha, a gente procurou se preparar da melhor maneira, tanto do ponto de vista tático, que aí é criar opções e variações, entendendo que eventualmente a gente pode ficar sem uma ou outra peça por questão de lesão, por questão de suspensão. Então, por isso é importante a gente trabalhar todas essas variações. Do ponto de vista físico também, a gente procurou se preparar da melhor maneira para conseguir enfrentar essa maratona. Em relação ao planejamento dos jogos, é sempre uma coisa complicada, porque a gente entende que todos os jogos são importantes. Na verdade, a gente tem várias finais, né, nesse período. A gente pretende defender a liderança do Brasileiro aí até o final, e entrar forte na Copa do Brasil e na Libertadores. Então não existe um planejamento específico sobre priorizar esse ou aquele jogo. A gente vai fazer isso com o decorrer da sequência do que os resultados forem nos apresentando. Agora, uma situação que infelizmente está acontecendo, principalmente no futebol brasileiro, depois da Copa do Mundo, caso dos jogadores simularem muito, faltas, etc. Ontem a gente teve 2 jogos pela Copa do Brasil, a gente já viu novamente isso acontecer dentro do futebol brasileiro, que não está sendo muito bem visto lá fora. Existe uma conversa sua com os jogadores para evitar algum tipo de situação, tipo a mão no rosto, quando na verdade bate na barriga, por exemplo, até para não ludibriar o árbitro, porque é sempre ele que sai como o grande vilão da história? Não existe
nenhuma conversa específica, porque eu parto do princípio de que a gente não deveria fazer isso, né? Então, não existe nenhuma orientação, nem no sentido de fazer, nem no sentido de não fazer. O que a gente sempre conversa em relação ao árbitro é que a gente tem muito pouca influência sobre as decisões dele, que a gente precisa manter o foco no nosso rendimento, que é o mais importante. É evidente que muitas vezes acontecem situações de jogo até de provocação, de adversário, de tudo, e a gente desenvolve o trabalho do outro lado, que aí é conjunto com o Alberto, que é o psicólogo, para que a gente consiga ter bastante equilíbrio emocional, consiga manter a atenção naquilo que é importante no jogo, que é o nosso rendimento, que é o foco na tarefa ali que a gente tem que executar, mas não existe nenhuma orientação em relação à simulação ou não em relação aos árbitros. Barbieri, pensando aí nessa parada de um mês, né, na Copa, você acredita que agora começa um novo Brasileirão? Novo não, né? Eu acho que... Mas acredito que vai ser um campeonato diferente. Não colocaria como novo Brasileirão, mas colocaria como um Brasileirão diferente pelas questões que eu elenquei. Os elencos mudaram muitos, né? Então o próprio São Paulo é uma equipe que vem de mudanças, aí perdeu jogadores na janela, contratou outros jogadores. Não acredito que eles venham com uma mudança grande de perfil de jogo ou de maneira de jogar. Assim como o Flamengo não tem a intenção de apresentar uma maneira de jogar muito distinta do que apresentou até agora. Mas é evidente que essas mudanças fazem com que o campeonato seja diferente. Toda vez que você perde um jogador, você pode buscar um substituto, mas nunca alguém igual, né? Então você nunca vai conseguir repor um jogador que saiu com alguém exatamente igual. O jogador que vai entrar lá pode tentar exercer a mesma função, mas com características que lhes são peculiares. Isso vale para o Flamengo e para qualquer outra equipe. Eu acho que o campeonato começa a funilar um pouquinho a mais, começa a ter um desenho melhor de repente quem vai brigar um pouco mais na parte de baixo da tabela, quem vai brigar mais em cima. E isso torna o campeonato diferente, mas não novo na minha visão. Barbieri, tudo bem? Você falou bastante aí de variação, né? Vocês treinaram variações, a gente pôde acompanhar em alguns momentos. Uma delas é que você utiliza 2 atacantes, né? É uma variação ali do 4-4-2 que a gente, inclusive a torcida gostou muito nas redes sociais. Não sei se você acompanha isso também. Mas dá para a gente entender essa opção de 2 atacantes como opção mesmo, variação, e não estilo para começar um jogo, por exemplo? A gente pode começar um jogo sim com ela, não está descartada a possibilidade de iniciar um jogo com essa formação, assim como não está descartada a possibilidade de usar no decorrer do jogo uma situação a favor ou uma situação adversa. Isso depende, e o que vai determinar são as características do adversário que a gente vai enfrentar, o que vai determinar é o momento da equipe no jogo, mas não está descartado a gente usar desde o início, não. Barbieri, boa tarde. Você já falou um pouquinho, mas eu quero ainda voltar nesse assunto, que você fale um pouquinho mais sobre a importância da força da torcida, né? Porque o Flamengo é o dono da melhor média de público, inclusive, no Brasileirão. A importância da torcida nesse objetivo que vocês têm aí, daqui para frente, né? Tem muita coisa pela frente e vocês estão na liderança. O apoio da torcida é fundamental para a gente. Esses últimos meses têm sido muito bons, no sentido que a gente está conseguindo entregar os resultados, e a torcida tem nos apoiado bastante e tem estado muito satisfeita com o rendimento. Acho que agrega muito no jogo. O ambiente do Maracanã, com 60 mil pessoas, é um ambiente fantástico, que faz diferença, sim, empurra os jogadores, gera um apoio para a gente, intimida o adversário. Então a gente espera contar com o apoio da torcida, mais uma vez na quarta-feira, e que ela possa ser esse 12º jogador e nos empurrar para a gente ir em busca da vitória. E eu quero que você fale, a gente está fazendo uma matéria especial também para o Jogo Aberto dessa quarta-feira, e tem matemático fazendo já contas, assim, para o Flamengo, o objetivo momentâneo em relação ao Campeonato Brasileiro. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas vou tentar responder. O objetivo momentâneo, imediato, é conquistar uma vitória contra o São Paulo, conseguir tentar se manter na liderança, principalmente até a gente conseguir iniciar essas outras decisões que a gente tem aí, de Copa do Brasil e de Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro continua sendo um objetivo prioritário, vamos colocar assim, né? Brigar pelo campeonato, brigar pelo título. E para brigar pelo título a gente precisa continuar
brigando nas primeiras posições, precisa continuar tendo bons resultados. Nada. Oi, outra, Barbieri. Bom, falando que a gente já falou muito de variação e de jogador, Uribe, Guerreiro, não tem como a gente não falar do Marlos, né? A gente tem acompanhado os treinos e visto que ele tem sido o jogador que tem ficado no lugar do Vinícius Júnior. Como é que você tem visto o trabalho do Marlos? Como você tem visto ele, de modo geral, nos treinos? Tenho visto ele num bom momento, um jogador que tem crescido bastante nos treinos, foi bem nos treinos que a gente fez, vem tendo bom desempenho, acho que está mais adaptado não só ao Brasil, mas ao elenco, enfim, tem conseguido, porque ele é um jogador muito introvertido, né? Até um pouco tímido, tem conseguido ter um relacionamento melhor com todos os companheiros, acho que isso facilita até dentro de campo, então eu vejo o Marlos num bom momento, acho que ele tem condição de fazer grandes jogos e nos ajudar a ir para frente. Barbieri, para o torcedor do Flamengo que vai acompanhar o jogo, logo, ver pela televisão, o que o torcedor pode esperar desse time? Vai ver alguma diferença dentro de campo perto daquele Flamengo que parou antes da Copa? O que você projeta? Olha, ele pode esperar a mesma determinação, a mesma entrega em função de buscar o resultado. A gente procurou trabalhar alguns ajustes de ordem tática, de comportamento, mas eu acho que o principal, que é o que o torcedor quer ver, que é uma equipe aguerrida, buscando o resultado e lutando pelo resultado até o final, eu acho que é o que a gente vinha fazendo, isso ele vai continuar vendo sem dúvida nenhuma. Como eu disse, a gente não vai alterar a nossa maneira de jogar, a gente pode alterar estrutura de jogo, né? E aí eu falo do 4-3-3, 4-4-2, ou pode ter algumas variações, mas a maneira de jogar, de tentar impor o nosso jogo, de tentar agredir o adversário em busca do gol, a gente vai procurar manter para a sequência do campeonato. Saiu agora esse momento de decisão da FIFA que diz que o Guerreiro tem condições de jogo. Eles mantiveram a decisão do Tribunal Federal de Lausanne e ele tem condições de jogo. Então ele vai para o jogo, joga amanhã. Olha, eu tenho que confirmar isso oficialmente. Quando a gente acabar aqui a coletiva, eu vou confirmar essa informação que você está me passando, porque até o momento eu não tenho ela. O que eu posso repetir é o que eu disse antes. O Guerreiro é uma das opções, contanto que a gente tem esse comunicado oficial. A gente tem outras para iniciar o jogo, não descartando iniciar o jogo com 2 referências, como a gente colocou antes. Mas isso eu vou avaliar conforme eu tenha a posição oficial, conforme a gente termine o treino de hoje e a análise do São Paulo para tomar essa decisão. Obrigado, professor. Obrigado, senhores. Peço para os senhores aguardarem um pouquinho aqui, tá? Que eu já vou levar os senhores lá para o campo, tá? Por favor. Saiu agora? Imagina aquele boletim lá, Acabou o caô, o Guerreiro voltou. Saiu no site da FIFA?